Oi, você está escutando uma ministração da Fonte Church de Fátima do Sul. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Falar que nem o Daniel, né? Você que pode. Chega um pouquinho mais para frente. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, quanto mais próximo você estiver, melhor para a gente ter esse tempo de ministração. Amém? O tema da palavra de hoje é um novo fogo. Diga assim, um novo fogo. Repita mais uma vez, um novo fogo. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre esse tema. Mas eu quero ler com você Efésios capítulo 5. Vamos começar por aqui, Efésios capítulo 5, versículo 18. É um versículo que a gente conhece bastante, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Diga assim, enchei-vos do Espírito. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós queremos honrar a presença do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós queremos, Pai, ministrar e sermos ministrados, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Nós Te damos a liberdade, Deus. Nós Te damos o lugar que o Senhor necessita nessa noite para operar, Deus, através de nós. Pai, nós queremos aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E nós queremos ter esse tempo aqui, Deus, para que o Senhor possa trazer sobre nós um novo fogo. Nós queremos, Pai, um novo fogo sobre nós. Esse é o nosso desejo. Já vai despertando isso no coração dos meus irmãos nessa noite, Pai. Já vai despertando isso no coração, Deus, de cada filho, de cada filha Teu, que está aqui hoje, Deus. Que o Senhor possa trazer sobre nós um novo fogo, em o nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra, enchei-vos, é uma palavra interessante. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro aleatório. Ela não é um livro que foi improvisando. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é um texto sagrado, onde a gente pode encontrar conexões profundas. A gente pode confrontar temas, textos, e quando a gente faz isso, a gente consegue entender com mais profundidade algumas coisas. E quando o apóstolo Paulo ele usa esse termo, enchei-vos, ele escolhe uma palavra grega que é plero. E essa palavra plero, ela está dentro de uma raiz, de um radical, que nos traz a ideia de algo que plana, de algo que sobrevoa, mas não é aquele voo violento, mas é um voo que vai planando sobre nós. E se você lembrar de alguns fatos, por exemplo, o anjo ele chega para Maria e ele fala para Maria justamente sobre isso. Ele fala para Maria justamente isso: o Espírito Santo ele descerá sobre vós, ele vai planar sobre vós, O Espírito Santo ele vai descer, mas essa descida do Espírito Santo é uma descida que preenche, que completa. Você se lembra também quando Jesus ele é batizado por João Batista no Rio Jordão? E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele se manifesta naquele dia, naquele momento, como forma corpórea de uma pomba. Por que Deus escolheu uma pomba? Não é que a pomba era o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba. Mas por que Deus escolhe a pomba para poder fazer essa referência ao Espírito Santo? Porque a pomba é um animal que tem um voo interessante. A pomba ela não tem um voo agressivo. A aerodinâmica da pomba, as asas da pomba,
é feito justamente para ter esse voo mais delicado. É como se ela conseguisse planar mesmo no ar. A pomba, ela tem esse voo. E é por isso que o Espírito Santo, ele se apresenta ali como forma corpórea de pomba. Ele estava descendo sobre Jesus. Se você for para Gênesis capítulo 1, quando diz lá que a terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus fazia o quê? Fazia o quê? Pairava sobre as águas. A palavra original ali no aramaico, asherfos, é justamente esse significado. O Espírito Santo, ele estava como um pássaro, chocando. A palavra pairar ali é literalmente chocar. Então o Espírito Santo, ele estava pairando sobre a atmosfera da terra, que era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, ele estava pairando, ele estava chocando. Então o Espírito Santo é pneuma. Pneuma é ar. Daí que vem a palavra pneumática ou pneumático. O Espírito Santo, ele tem essa característica de descer sobre nós, pairar sobre nós, plainar como uma pomba, um vento. Então, talvez você não tinha entendido isso, mas certamente você já sentiu isso. Quando o Espírito Santo vem sobre você, assim como veio sobre Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Quando você tem essa experiência de ser enchido pelo Espírito Santo, plero, enchei-vos, plero, pairar, plainar, quando o Espírito Santo nos enche, isso acontece de dentro para fora. Diga assim, é de dentro para fora. É interessante, irmãos, que alguns pastores estudiosos, alguns homens que estudam muito sobre o Espírito Santo, eles dizem assim que existem duas formas que o Espírito Santo nos envolve. Existem pelo menos duas formas do poder do Espírito Santo vir sobre a sua vida. A primeira forma é a forma que te capacita para fazer algo. É aquilo que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8. É quando o poder do Espírito Santo vem sobre você para revestir você, é o dínamo de Deus, ou dunamis. E esse poder, essa unção do Espírito Santo, ela vem sobre você para você ser uma testemunha de Jesus na terra. Então, essa primeira forma, que é a forma do Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, essa primeira forma que o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele vem para nos empoderar. É por isso que a evidência do batismo do Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas. Isso já foi superado. A evidência do Espírito Santo é receber poder, ser empoderado para ser a testemunha de Jesus Cristo na terra. Então, essa primeira forma do Espírito Santo descer sobre você, essa primeira forma de você receber a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o toque do Espírito Santo, aí não importa como você queira chamar. Essa primeira forma é uma forma que vai empoderar você, para você ser a testemunha de Jesus na terra, para você operar sinais, maravilhas, operar milagres. Tem a ver com a manifestação dos dons espirituais, tem a ver com a manifestação dos ministérios, dos ofícios ministeriais. Ou seja, é uma unção, é uma força que te capacita, que te empodera para você fazer algo. Por isso que lá em Atos capítulo 4 vai dizer que
a igreja, ela estava reunida em um só lugar. De repente, o templo, as paredes se estremeceram, e todos foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram dali para pregar o Evangelho com intrepidez. Então o Espírito Santo, ele vem, e ele te capacita, ele te empodera para fazer algo. Essa é a primeira forma que o Espírito Santo paira sobre nós, sobre a igreja. Mas existe uma segunda forma, que para mim essa é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: enchei-vos, plero. É quando o Espírito Santo, ele começa a te encher de dentro para fora. Agora, esse enchimento não é simplesmente para você pregar em um culto, não é simplesmente para você colocar as suas mãos sobre um enfermo, não é simplesmente para você com intrepidez levar uma palavra na célula. Esse enchei-vos não é simplesmente para você manifestar uma evidência do poder de Deus, um dom espiritual, ou para você exercer um ofício ministerial. Esse enchei-vos tem a ver com a vida no Espírito, tem a ver com andar no Espírito. Esse enchei-vos é uma obra que vem de dentro para fora. Esse enchei-vos não é simplesmente você ser empoderado para fazer algo, mas esse enchei-vos significa você andar em Espírito, você ter um relacionamento íntimo com esse Espírito, você caminhar com Ele, andar com Ele. Romanos no capítulo 8, no versículo 14, vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse enchei-vos leva você a um outro nível. Agora você não vai simplesmente manifestar um poder que o Espírito Santo de Deus deu a você, mas agora você vai ser guiado, direcionado, conduzido por esse Espírito Santo. Qual é o problema da igreja hoje? O problema da igreja é que ela está mais interessada, e busca mais a primeira manifestação do Espírito. E não está errado, irmãos. Nós precisamos também buscar o poder, o empoderamento do Espírito Santo. Só que poucos têm buscado o enchei-vos, o plero. Poucos têm buscado essa vida de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, a história recente nos mostra muitos homens de Deus que fizeram obras maravilhosas, expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram de forma brilhante, palavras maravilhosas, tremendas, mas caíram, naufragaram na fé, e alguns até apostataram da fé. Eu tive um pastor que foi uma grande inspiração para mim, no quesito pregação, no quesito meditar na palavra e construir sermões e mensagens. Foi o pastor que eu mais me espelhei. Mas esse pastor hoje, ele não está mais no ministério, ele está desviado, perdeu a família, já está no 3º casamento. Porque existe uma diferença entre você só buscar o dínamo de Deus, o poder do Espírito Santo que capacita você a ter uma performance, e realmente buscar ser cheio do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo está relacionado com aquilo que Gálatas capítulo 5 vai nos ensinar, sobre o fruto do Espírito.
Ser cheio do Espírito Santo é você estar tão cheio dele que você começa a manifestar os frutos: amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai além de uma boa performance ministerial. Ela vai além de uma boa performance de um dom que ela recebeu. Porque, irmãos, dom é dom. Qualquer pessoa, Deus pode escolher dar um dom a ela. Agora, enchei-vos do Espírito vai exigir de você e de mim uma vida contínua de amadurecimento, de esvaziamento, uma vida contínua aos pés da cruz, uma vida contínua buscando a presença de Deus, se quebrantando, se arrependendo. Enchei-vos do Espírito, Pairos. Então essas duas diferenças precisam ficar bem claras. Enchei-vos do Espírito está relacionado ao fruto do Espírito. A primeira nos dá um poder para testemunhar. A segunda enche a nossa vida para mostrarmos o caráter de Cristo para as pessoas lá fora. Tem muitas pessoas que ficam impressionadas com a manifestação de um dom. Muitas pessoas conseguem impressionar outros por causa de uma manifestação de um dom, um sinal. Mas 5 minutos de mesa com essa pessoa, um café da tarde com essa pessoa, 5 minutos de conversa, você percebe que ela não tem uma vida no Espírito. Ela é muito boa para manifestar um dom aqui fora, mas ela ainda não se encheu do Espírito Santo, não tem um caráter de Cristo na vida dela. Pastor, isso é possível? Sim, tanto é possível que Jesus nos alerta, que muitos naquele dia, no grande juízo, vai chegar diante de Jesus e vai dizer assim: Senhor, em Teu nome nós fizemos isso, em Teu nome nós expulsamos os demônios, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós pregamos o Evangelho, nós profetizamos. E Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Eles nunca se encheram do Espírito. Então, se encher do Espírito está relacionado não à unção da experiência, que é interessante você ter, mas está relacionado a um processo de crescimento, de amadurecimento na fé. A primeira te dá poder para testemunhar, para operar sinais e maravilhas, mas a segunda, as pessoas vão ver o caráter de Cristo em você. A primeira diz respeito àquilo que você recebe pela fé, só que a segunda, você recebe através de um processo de amadurecimento, crescimento. Você vai se esvaziando. É uma contínua operação da cruz na sua vida. É assim que nós vamos nos enchendo do Espírito. Então hoje eu quero falar com você sobre ser cheio do Espírito. E esse texto de Efésios capítulo 5, enchei-vos do Espírito. Essa palavra, ela traz a ideia de algo que começa aqui dentro e vai transbordando. Quem é cheio do Espírito não consegue conter em si mesmo, vai começar a vazar o Espírito. É como se você começasse a colocar água aqui nesse copo e você vai colocando água. Esse copo ele tem um limite, ele tem uma borda aqui em cima, mas você vai enchendo até um certo ponto de começar a transbordar, vazar para fora. Quem é cheio do Espírito está sempre vazando, está sempre transbordando na vida do outro. É por isso que
Só existe um tipo de pessoa. E o meu desejo, a minha oração, é que você seja essa pessoa. Só existe um tipo de pessoa que pode ser cheia do Espírito Santo. Aqueles que se comprometem em ser missionários nessa cidade e nessa terra. Por quê? Porque o missionário é aquele que vaza, é aquele que transborda. Eu vi uma frase hoje que dizia assim: ou você é um missionário, ou você é um impostor. Ou você está comprometido com o reino de Deus, ou você deseja se encher do Espírito Santo para vazar para outras vidas, outras pessoas, ou você é apenas um mero impostor. Enchei-vos do Espírito Santo é para aqueles que desejam de fato transbordar sobre outros. Um outro dado que eu li hoje e eu fiquei muito preocupado, que diz que 90% daquilo que nós fazemos, 90% daquilo que a igreja faz, e quando eu falo igreja, não estou falando da nossa igreja, não estou falando simplesmente da nossa igreja, eu estou incluindo também a nossa igreja, mas eu estou falando da igreja de Jesus hoje no mundo, que está muito diferente e está muito distante da igreja primitiva. 90% daquilo que nós fazemos, naquilo que nós produzimos hoje, é possível fazer sem o poder do Espírito Santo. É triste isso. Tem como ser uma igreja, tem como mantermos certas atividades, certas programações, sem o poder do Espírito Santo. É possível isso. O problema é que se nós decidirmos continuarmos sendo essa igreja, essa frase que eu li hoje diz assim, que a gente vai ter que gastar com muitos bolos, muitos guaranás, muitos cafés, muitos churrascos, para a gente manter a unidade e o engajamento das pessoas. Porque quando nós não temos o poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não está pairando sobre a igreja, quando o Espírito Santo não está pairando sobre nós, nós vamos precisar nos desdobrar para manter uma unidade e o engajamento das pessoas. Mas nós não queremos isso, nós queremos ser uma igreja cheia do poder de Deus. Amém? O enchimento do Espírito Santo, presta atenção, o enchimento do Espírito Santo só acontece para um propósito: para tornar você e a mim missionários, testemunhas de Cristo, transmitirmos o caráter de Cristo. O enchimento do Espírito Santo só acontece para um propósito. Veja bem, irmãos, o Espírito Santo só enche uma vida, só enche uma igreja para um propósito: para que possamos transbordar e vazar na vida de outras pessoas. Esse é o propósito do Espírito Santo pairar sobre uma igreja, sobre uma vida. Maria recebeu o Espírito Santo pairou sobre ela, porque ela foi chamada para um propósito, para gerar algo. Uma igreja só pode ser cheia do Espírito Santo quando ela está disposta de gerar algo para o reino de Deus. Então tem muita gente que quer o Espírito Santo simplesmente para ter comportamentos esquisitos. Essa visão mística do Espírito Santo, o Espírito Santo como uma energia, uma força, um movimento, essa visão faz com que muitas pessoas reduzam o Espírito Santo a uma experiência. Então tem muita gente que quer o Espírito Santo porque no fundo elas querem manifestar comportamentos estranhos. Mas esse não é o papel do Espírito Santo.
O papel do Espírito Santo não é fazer com que você comece a se retorcer. Embora eu entenda, irmãos, que cada um tem a liberdade e pode manifestar do jeito que quiser. Se você quiser subir nessa parede aqui, irmãos, você pode subir. Aqui nessa igreja nós nunca vamos dizer assim para você: olha, o que você está sentindo, ou o que você está fazendo, não é do Espírito Santo, a não ser que nós tenhamos um discernimento muito claro. Então, se você quiser se torcer, plantar bandaneira, dançar, pular, você é livre, irmãos, para manifestar a forma como você desejar. Mas deixa eu dizer uma coisa: o mais importante é o propósito do enchimento do Espírito Santo, tornar você um missionário. Se você é uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas não evangeliza ninguém, não dá testemunho de Cristo, não está influenciando pessoas, não está contagiando pessoas, não está atraindo pessoas para Jesus por meio da sua vida, do fruto do Espírito Santo que deve ser muito visível na sua vida, eu presumo em dizer então que você ainda não está experimentando o que é de fato se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo só vem sobre missionários. Por que o Espírito Santo enchia a igreja primitiva? Porque a igreja primitiva, irmãos, não ficava na sua zona de conforto, não ficava nos seus comodismos. A igreja primitiva, ela não estava engessada nas suas programações, nos seus sistemas litúrgicos, nas suas religiosidades. A igreja primitiva era uma igreja que não tinha paredes, era uma igreja missionária. Por isso que era uma igreja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo enche a mim e enche a você para um propósito: sermos as testemunhas de Cristo, missionários nessa terra. Então, a verdadeira evidência do Espírito Santo não é aquilo que você produz na igreja. A verdadeira evidência do Espírito Santo não é a performance que você tem aqui dentro. A verdadeira virtude do Espírito Santo, a verdadeira característica de que você é uma pessoa que se encheu do Espírito Santo, é o estilo de vida que você vive lá fora, influenciando pessoas a conhecerem a Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. É uma igreja que não está presa. É uma igreja que não está acomodada. O Espírito Santo, irmãos, nunca nos deixará no mesmo lugar. O Espírito Santo nunca vai deixar você no mesmo lugar, no mesmo nível, na mesma dimensão. Pessoas que estão se enchendo do Espírito Santo, elas nunca ficam no mesmo lugar. Ela está avançando, ela está experimentando cada vez um nível maior. O problema, irmãos, é que a gente tem muito medo do mover que o Espírito Santo nos levará a viver. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, a palavra do Senhor vai dizer isso, vai falar sobre isso. A palavra de Deus vai dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo é como um vento, que não se sabe de onde veio nem para onde vai. Uma pessoa, quando decide e passa a buscar ser cheio do Espírito Santo, ela vai ter um problema seríssimo em ficar parada. Uma igreja que se enche do Espírito Santo, ela vai ter uma crise existencial. Por quê? Porque ela não vai suportar ser uma igreja de programas, uma igreja parada, uma igreja de rotina, uma célula, um líder de célula que decide se encher do Espírito Santo, ele vai começar a ter uma crise
Porque Espírito Santo nos leva a nos mover. Espírito Santo, quando nos enche, quando nos possui, quando nós temos uma vida no Espírito Santo, automaticamente você vai começar a dar passos, você vai começar a caminhar, você não vai querer ficar preso nas experiências passadas. Qual foi a última grande experiência que você teve com o Espírito Santo? Faz quanto tempo? Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou de forma profunda com você? Hoje de manhã, eu gosto de sempre mandar mensagem para as pessoas que eu vejo que não estão frequentando os cultos, que não estão congregando. Então, eu tenho uma lista, eu sempre procuro mandar mensagem perguntando o que está acontecendo. E hoje eu mandei mensagem para uma pessoa, e essa pessoa disse assim: pastor, eu não estou indo tanto nos cultos, porque o meu marido, ele decidiu ir em outra igreja, e eu estou acompanhando ele, né, porque ele agora está se interessando. E aí eu disse assim, mandei um áudio para ele e falei assim: minha irmã, fique em paz. Fique em paz. Você tem que acompanhar o seu marido mesmo. Se o seu marido está disposto a fazer uma aliança, se comprometer, participar mesmo dessa igreja, eu te libero, eu te abençoo para estar junto com o seu marido. Depois ela respondeu uma mensagem assim: pastor, eu estava esperando uma resposta de Deus, e essa sua mensagem foi a resposta que eu estava esperando. O Espírito Santo, irmãos, quando você vive na dimensão do Espírito Santo, Ele vai usar você, talvez em coisas que você julgue assim, ser naturais, mas depois você começa a pensar: poxa vida, essa pessoa estava esperando uma resposta, e eu nunca tinha mandado, na verdade nunca tinha mandado mensagem para ela, hoje foi a primeira vez. Então, quando você decide ser cheio do Espírito Santo, você agora vai ser como esse vento. Ficar parado não é mais uma opção. Diga a pessoa que está com você, fala assim para ela: ficar parado não é mais uma opção. Por que tem muitas pessoas que têm dificuldade com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai levar você a dar passos de fé. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre vai levar você a dar passos. Amém? Mas eu falei que o tema dessa palavra era um novo fogo. E por que eu trouxe esse tema hoje? Eu estava ouvindo um podcast com Rodolfo Abrantes. E o Rodolfo Abrantes, para mim, ele é um homem de Deus, alguém que realmente teve um encontro com Jesus. Rodolfo Abrantes, para quem não conhece, era o ex-vocalista daquela banda de rock famosa, Raimundos. Já tem vários anos que ele se converteu. E eu estava ouvindo o podcast ao qual ele estava participando, e ele falou assim: cara, aquele jeitão dele, cara, eu precisava, porque ele parou um pouco, ele parou de pregar, de ministrar, ele entrou num ano sabático, num período sabático, e ele falou assim: cara, eu precisava de um novo fogo, porque eu estava tão desanimado com as coisas que eu via nas igrejas, eu estava tão frustrado. Ele fala assim: eu amo a igreja, mas o sistema da igreja estava me incomodando.
E eu estava viajando muito para muitas igrejas e aquilo foi me esfriando. Porque eu chegava numa igreja e chegava nos eventos, e o que eu via não era aquele evangelho a qual eu fui alcançado um dia. E aquilo foi me esfriando. E eu precisava de um novo fogo. Veja bem, olha a maturidade dele. Se fosse muitos de nós, já seria motivo e pretexto para abandonar a fé. Se fosse muitos de nós, poderíamos dizer assim: não, eu estou frustrado. O que eu vi em certos lugares, o que eu vi e vivenciei em certas igrejas, em certos eventos, certas conferências, aquilo tudo para mim foi um escândalo. Então eu não quero saber mais de igreja. Mas ele para e ele fala assim: Senhor, eu preciso de um novo fogo. Eu preciso de um novo fogo. E aí ele diz que ele parou então com a sua agenda e ele começou a buscar a Deus. E Deus falou assim com ele: volte a compor músicas. Volte a fazer aquilo que eu chamei você para fazer. Porque o motivo da sua frustração, do seu desânimo, o motivo da frieza e do fogo ter diminuído no seu coração, é porque você foi para um propósito que eu não chamei você. E ele fala assim: e eu comecei a voltar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E sabe o que aconteceu? Um novo fogo começou a queimar no meu coração. Então, o que o Espírito Santo fez com Rodolfo Abrantes? Ele estava indo para um propósito que Deus não havia chamado. E aí, Deus precisou parar ele. Só que ao invés de entrar em crise, ao invés de desviar, de se afastar e de naufragar na fé, ele começa a buscar Deus e ele pede assim: Senhor, eu preciso de um novo fogo, porque o fogo que eu tinha já se apagou. Não tem nenhum problema, irmãos, isso pode acontecer também com você, e isso pode também acontecer comigo. É bem provável que isso aconteça na sua caminhada, na sua jornada. Mas o Rodolfo Abrantes, ele começa a orar, ele começa a buscar Deus, e ele fala assim: Senhor, eu preciso de um novo fogo. Senhor, eu preciso voltar a queimar, eu preciso me encher do Espírito novamente, eu preciso do propósito. Espírito Santo, irmãos, está associado a um propósito. Você só vai buscar o Espírito Santo por causa de um propósito. Por que a igreja primitiva orava tanto? Por que aqueles irmãos venderam todas as suas posses, as suas propriedades, abriram mão de tudo? Por que essa igreja embrionária, estava disposta a morrer pelo Evangelho? E muitos de fato morreram, porque eles se enchiam do Espírito Santo, e o Espírito Santo dava um propósito a eles. Novo fogo tem a ver com um novo propósito. Um novo fogo tem a ver com você fazer uma reciclagem espiritual, fazer aquilo que Jeremias 18 nos propõe: descer na casa do oleiro e ter um tempo com o Espírito Santo, um tempo de sinceridade, e dizer assim para ele: Espírito Santo, eu quero que o Senhor volte a pairar sobre mim. Espírito Santo, eu quero que o Senhor volte a pairar sobre a minha vida, sobre a minha célula, sobre o meu ministério, sobre a minha família. Espírito Santo, eu preciso de um novo fogo. Acende novamente, Espírito Santo.
um fogo no meu coração que me faça queimar para um propósito. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho. Ô Espírito Santo, tem pessoas aqui, Espírito Santo, que precisam de um novo fogo. Já estão no automático há muito tempo. Tem pessoas aqui, Pai, que precisam de um novo fogo. Que estão fazendo coisas sem propósito, sem vontade, sem entusiasmo. Isso porque o fogo se apagou. A chama diminuiu. Mas eu sei que nessa noite o Senhor pode voltar a pairar sobre essas vidas. Eu sei que nessa noite o Senhor pode voltar a pairar sobre esse coração. Oh Espírito Santo, eu sei, Deus, que nessa noite o Senhor pode voltar a pairar sobre essa igreja, para sermos uma igreja missionária, para além da manifestação dos dons espirituais, manifestarmos o Teu caráter para as pessoas lá fora. Para além das manifestações dos dons espirituais, andarmos no Espírito, andarmos em Espírito. Eu sei que nessa noite o Senhor deseja voltar a pairar sobre vidas, sobre corações aqui nessa noite. Um novo fogo o Senhor deseja acender sobre nós. Obrigado por escutar mais uma ministração. Siga as nossas redes sociais, @fonte_church no Instagram e também Fonte de Fátima do Sul no canal do YouTube. Deus te abençoe e até a próxima.